Sejam bem-vindos, alunos e alunas do curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social. Meu nome é Elizabeth Albernaz, eu sou antropóloga, professora aqui do Departamento de Segurança Pública, professora, portanto, da graduação presencial. Essa é a disciplina de Sociologia do Crime e da Violência. Acho que a gente podia começar com uma apresentação, né, um pouco de onde eu venho, né, de que lugar eu falo. Eu tenho uma experiência já na área de segurança pública já de uns 15 anos, mais ou menos, e passei por todas, antes de estar aqui na UF, passei por sociedade civil, organizações de sociedade civil no Rio, em São Paulo, e Secretaria de Segurança Pública do Rio e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então, a bagagem que eu trago para esse curso, né, esse curso especificamente de Sociologia do Crime e da Violência, mas principalmente para o curso de Segurança Pública, ele tem como intuito justamente problematizar esse profissional, né? E felizmente eu tive a oportunidade, outros colegas também, né, que fazem parte do Departamento de Segurança Pública, tiveram a oportunidade de compartilhar dessa vivência um pouco mais completa das várias manifestações desse campo, né, de trabalho, e a gente traz isso para a UF, traz isso para a disciplina para dialogar com os alunos. Então, vocês, alunos do curso de Tecnólogo especificamente, são policiais, profissionais da área de segurança pública. E tem uma outra perspectiva, uma outra inserção nessa área, e o interessante dessa nossa conversa, da minha experiência, né, é o diálogo que ela pode estabelecer com a experiência de vocês. Então, é estimulante que vocês participem dos fóruns e que coloquem as suas opiniões, e os tutores e coordenadores do curso, eles vão interagir e procurar incorporar e fazer essa perspectiva dialogar, né, com os conteúdos específicos do curso. Bom, o material, como é que ele está distribuído pelas aulas, né? Como outras disciplinas do curso de Tecnólogo, principalmente as disciplinas que são do último período, vocês são a primeira turma, então vocês um pouco pagam o preço do pioneirismo do curso, então muitas vezes pegaram materiais inacabados, mas que por conta da própria experiência de aplicação, os professores conseguiram oferecer um material finalizado, um caderno do aluno, até muito mais completo, né? Então, essa disciplina, infelizmente, como o conteúdo dela não está pronto ainda, não será diferente. Então, acho que para vocês se apropriarem desse material, da forma como ele está sendo oferecido para vocês, seria interessante que a gente alinhasse essa leitura desses materiais com vocês, e a ideia desse vídeo é justamente fazer isso, é mostrar para vocês como é que vocês têm que conectar todos os materiais que vão estar oferecidos, que basicamente são, né, vai ter sempre um vídeo de apresentação, que tem essa função que eu coloquei agora. A gente vai pendurar sempre um PowerPoint, que um pouco vai ser o fio condutor da aula, vai ser o principal substitutivo, talvez, do caderno do aluno. Ele vai oferecer um pouco de material com conteúdo teórico e procurando trazer problematizações que são importantes para a disciplina. Então, os objetivos, a meta da disciplina, os objetivos da disciplina, quais são os principais pontos de reflexão que são importantes que o aluno alcance com essa disciplina. Então, essa vai ser a função do PowerPoint que a gente vai sempre pendurar nas nossas aulas. Complementando o PowerPoint, a gente vai pendurar também uma bibliografia. Então, essa bibliografia vai ser composta de uma parte que é uma bibliografia para a leitura do aluno, então é uma bibliografia obrigatória. Então, será necessário que vocês leiam esses textos para poder realizar as avaliações e poder participar dos fóruns. E uma outra bibliografia, que é uma bibliografia complementar. Então, no caso do aluno, se ele tem interesse em aprofundar um pouco o conhecimento dele num tópico que foi tocado na aula, ele tem uma indicação de bibliografia complementar e relatórios técnicos também, na medida do possível, que tiver esse mapeamento nacional ou feito por estados. A gente também, a ideia é disponibilizar na medida que ele seja pertinente ao tema. A gente também pendura, eventualmente, né, mas material que não é diretamente ligado ao conteúdo, diretamente ligado ao conteúdo do curso, mas não é material teórico, né? A gente pode pendurar vídeos com filmagens de ocorrências policiais,
ou vídeos com documentários, a gente pode socializar referências de filmes, referências de documentário, na medida que elas se mostrem pertinentes ao tema. Então, nem sempre a gente vai encontrar uma referência dessa indireta, né, que seja nas artes ou na imprensa e tal, e a gente não necessariamente vai complementar. Mas na medida do possível, que isso ilustre o tema, a gente vai trazer vídeos, matérias, indicações de bibliografias, inclusive da área não ficcional, mas não técnica, né? Trazer algum autor né, que seja interessante, que tenha um caráter mais narrativa ficcional, mas que dialogue diretamente com o tema. Então, mas esses são materiais que são eventuais, né? Na medida que a gente encontre, mas o PowerPoint, o vídeo de apresentação da aula e a bibliografia obrigatória e complementar, vocês vão sempre encontrar em cada aula, né? A gente também está disponibilizando o cronograma da disciplina, também está pendurado, mas só nessa primeira aula. Então, nessa primeira aula, se vocês quiserem acessar a estrutura e o cronograma da disciplina, ela vai estar postada somente na aula 1. Bom, acho que dito isso, a gente pode falar da estrutura do curso, como a gente pensou esse curso de Sociologia do Crime e da Violência. É uma temática que é tanto abrangente, é muito transversal de todo o conteúdo do curso. Então, quando a gente montou essa disciplina, pelo menos essa versão preliminar da disciplina, a gente procurou, por um lado, entender como é que ela dialoga com outros conteúdos. Então, tem uma parte da disciplina que vai ser dedicada a mobilizar os conteúdos que estão em outras disciplinas e que são importantes que vocês tenham como base para pensar o que vai ser trazido aqui. E por outra, a gente entendeu que, alguns temas da sociologia do crime e da violência, que acaba sendo um tema transversal a todo o curso, alguns temas poderiam ser aprofundados. Então, se a gente vai estar tratando o crime e a violência como fenômenos sociais, a gente tem que entender como é que esses fenômenos sociais se manifestam. Então, a gente escolheu atuar, elaborar esse curso de maneira a mostrar, primeiro, como é que essa violência se manifesta e ela se distribui na sociedade. Então, como ela se distribui por grupos sociais, como ela afeta esses grupos sociais, como é que ela se manifesta regionalmente, né? Então, a gente procurou trazer isso também. E, principalmente, não repetir conteúdos que já tivessem em outros cursos, dar ênfases desmesuradas em conteúdos que já foram bem abordados em outras disciplinas. Então, agora falando especificamente da estrutura do nosso curso, essa nossa aula 1, né? Então é uma aula de apresentação e para realizar essa conexão de base que precisa ter das outras disciplinas e que podem servir inclusive de fontes para que vocês possam realizar o curso como referências bibliográficas complementares às outras disciplinas. Então a aula de hoje, essa aula 1, é dedicada a apresentar o curso e conectar esses conteúdos das outras disciplinas, indicar para vocês essas conexões, né? A segunda aula a gente chamou de violência do Estado, violência policial e violência contra policiais. Então, trabalhar essa perspectiva da violência do Estado, tanto quando ela é perpetrada pelo agente público, quanto quando o agente público tem as suas condições de trabalho violadas, ou falar também de vitimização policial, né? Tem algumas pesquisas poucas de vitimização de policiais, e eu mesma coordenei uma pesquisa dessa na Secretaria de Segurança Pública do Rio, e que são dados interessantes que a gente pretende trazer nessa segunda aula. Na terceira aula, a gente chamou de estudos sobre crime e prisões. Então, a gente vai falar especificamente de trabalhos que aí a gente já vai cair para especificidades do fenômeno do crime e da violência, como a gente pode ver, né? Como se fossem um pouco tópicos especiais. Então, essa aula 3, com estudos de crime e prisão, a gente vai falar de PCC, vai falar das condições das prisões, de mapeamentos, de coisas relacionadas a passar trazer para discussão esse conteúdo especificamente que fala sobre essas instituições de captura, né? Que são instituições como a prisão, mas principalmente no caso a gente vai abordar aqui a prisão. E o fenômeno relacionado das facções e como elas atuam na prisão, principalmente o PCC e outras facções também aqui do Rio.
Então tem vários estudos bem interessantes sobre isso, e a ideia é a gente fazer um pouco um panorama desses estudos, trazer as principais conclusões e principalmente as indicações, porque tem estudos muito interessantes sobre esse tema feitos no Brasil. A aula 4 a gente chamou de... a gente vai tratar de violência de gênero e violência doméstica. Então uma coisa que a gente também percebeu observando o restante do material para que a gente pudesse construir o conteúdo dessa disciplina é que o tema da violência doméstica, de gênero, e, né, contra criança e adolescente também, né, ela não era abordada com profundidade nas disciplinas. Ela aparece, mas como exemplos, aparece quando se menciona a Lei Maria da Penha, etc. Mas o fenômeno, as especificidades desse fenômeno, né, que é um fenômeno que para os profissionais de segurança pública, né, eles atendem muitos casos como esse. Então a gente lançou mão de experiências que nós tivemos com produção de protocolos e manuais de procedimentos para policiais em situações de atendimento à violência doméstica, que a gente achou que era interessante trazer dessa perspectiva, né, que não foi abordada ao longo do curso. Então, como é que o profissional de segurança pública pode lidar, o que ele precisa saber e como ele pode lidar com esses casos de violência perpetrada no âmbito doméstico e violência com viés de gênero. Na quinta aula, a gente já vai falar de um público que é o público muito mais afetado pelo fenômeno da violência, né? Quando ele se distribui, quando ele se manifesta socialmente, o público jovem, masculino e negro, né, é um segmento social que é mais afetado como autor e vítima de violência. Então a gente vai trazer pesquisas específicas, fazer um panorama de pesquisas que tratam especificamente esses vieses do fenômeno do crime e da violência, juventude, racismo e gênero, né, que no final das contas são homens jovens e negros, né, moradores de periferias e tal, tem um perfil, uma incidência do fenômeno do crime e da violência sobre esse segmento da sociedade. E por fim, essa é uma contribuição específica desse curso, né, dessa disciplina especificamente, que eu percebi, né, os conteudistas da disciplina perceberam que não era tratada, um tema que não era tratado nos materiais, que são essas manifestações regionais do fenômeno do crime e da violência. Então, a gente chamou Violência e Crime no Brasil e suas manifestações regionais, que é um pouco mostrar como é que isso muda de região para região. Então, no Nordeste, os crimes de vingança, a pistolagem, são manifestações do crime e da violência que são muito comuns. Em áreas de fronteiras você tem uma outra característica do fenômeno do crime e da violência. Em áreas urbanas o fenômeno tem uma dinâmica. Em áreas rurais ele tem uma outra dinâmica. Então a gente procurou, nessa última aula, nessa sexta aula, dar esse panorama com essa perspectiva regional, que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm no seu conjunto. Então tem uma ideia, aparece uma coisa aqui, uma coisa ali, mas no seu conjunto de como é que isso se distribui no Brasil, como é que esses fenômenos se tornam relevantes e se manifestam regionalmente, isso realmente não tinha, e eu acho que foi uma contribuição importante, especificamente desse curso, dessa disciplina para o curso como um todo. Bom, então queria conectar um pouco com vocês agora, rapidamente, alguns materiais que vocês precisam ter. Vocês já passaram por esses cursos, e esse curso de Sociologia do Crime e da Violência, como eu falei, como é um curso que tem uma temática bem abrangente e transversal, ele acaba sendo tocado em vários outros pontos da disciplina. Então, é importante a gente olhar agora um pouco como essa disciplina, em que disciplinas ela toca especificamente. Então, o curso de introdução aos estudos sobre segurança pública é o curso fundamental, né, elementar do seu primeiro período, e ele vai estar dando ali os fundamentos de como é que se organiza o Estado brasileiro, o modelo de cidadania brasileiro, um pouco de um enfoque histórico, que a gente não precisa retomar, né, da vinda da família real para o Brasil e o marco que isso traz das instituições de segurança e justiça no Brasil. Então é uma disciplina que vai tocar nesses pontos e que é importante de retomar. A disciplina Conflitos e Sociedade também
ela, no final das contas, a gente está falando de sociologia do crime e da violência, a gente está falando do crime e da violência como fenômenos sociais, a gente está falando dentro do guarda-chuva geral, mais geral, inclusive do curso inteiro, né, da questão do conflito e de como é que a sociedade administra conflitos. Então, se esse é um tema central, esse é o tema, o grande tema guarda-chuva, né, digamos assim, que perpassa toda a orientação teórica desse curso. E a disciplina Conflito e Sociedade, ela é o lugar onde vocês vão encontrar especificamente essa discussão, né? Fora que tem uma discussão aqui importante sobre comportamento desviante, que também é interessante, acho que se a gente pudesse identificar, né? Seria a teoria sociológica que estudar o crime e o comportamento desviante. Esse é um ponto importante da disciplina Conflito e Sociedade, assim como a aula 6, a violência e seus múltiplos sentidos, e violência e criminalidade pensando o Brasil. São 3 pontos, indicaria assim, os 3 pontos principais aqui de conflito e sociedade, mas lembrando que ela é central, né? Antropologia e direito, ela também vai conceituar direito, né? Vai conceituar na verdade, ela vai trazer uma atitude que vai perpassar o nosso curso de entender o crime e a violência da perspectiva socioantropológica, né? Então, sociológica na perspectiva uma perspectiva crítica com relação e não normativa em relação a esses fenômenos, uma concepção problematizada, entendendo o crime e a violência como construções sociais, né? E a disciplina de antropologia do direito, ela vai problematizar justamente esses modelos de sociedade com base na análise de sociedades ditas primitivas, né? Vocês já viram esse curso. A gente consegue problematizar, refazer perguntas importantes para entender o nosso sistema de justiça e segurança pública no Brasil. Então, é um pouco da atitude em relação ao tema, né? Uma atitude crítica, problematizadora e comparada, né? Entendendo como um fenômeno sociológico se manifesta de formas diferentes no tempo e no espaço. Então, o que foi crime no passado, ninguém precisa dizer, mas o que foi crime no passado não necessariamente é hoje, e vice-versa, e o que é violência em determinados lugares, e o que é crime em determinados lugares, né, não é crime em outros. Então, isso é um dado elementar, mas que a disciplina de antropologia do direito, ela faz exatamente como ela tem essa base comparada, ela faz essa distinção, ela traz essa discussão importante. E, finalmente, a disciplina Estado, Direito e Cidadania em perspectiva comparada. Essa disciplina, especificamente, ela inteira, ela tem uma discussão muito importante, porque ela vai falar sobre a Constituição dos Estados Nacionais. Então, ela vai falar da Constituição do monopólio da violência do Estado, que é uma discussão que, para nós, é básica, é importante. E também chega ao ponto ela chega a essa discussão do Brasil, fala um pouco de pensamento social brasileiro e vai falar da Constituição do Estado brasileiro. Então é preciso entender historicamente como o nosso sistema de justiça e segurança pública ele se desenvolveu historicamente até esse momento atual, para que a gente possa entender como é que ele funciona, né, administrando esses conflitos que nós chamamos aqui de crime e violência, né? Então, é uma disciplina, essa especificamente, também junto com conflito e sociedade, são disciplinas que são muito, muito, muito importantes para o curso. Bom, por fim, deixar um aviso apenas que essa disciplina, essa aula 1, ela vai ter como avaliação à distância, ela vai ser avaliada por meio de fórum, participação em fórum. Então, a gente vai abrir um fórum para essa aula 1. E a avaliação dessa aula 1 será a participação do aluno nesse fórum. A participação do aluno nesse fórum, ela vai ser avaliada segundo um gabarito, que é pré-estabelecido pelos conteudistas, que vai dizer que pontos são importantes que o aluno toque, tendo em vista o que foi trazido na aula 1, nos textos da aula 1, no vídeo da aula 1, no PowerPoint da aula 1, tendo em vista os pontos que foram trazidos nessa aula, tendo em vista os objetivos da disciplina, né? Quais pontos o aluno precisa tocar na resposta dele, né, para que fique uma avaliação com um parâmetro para que os tutores possam avaliar a participação do aluno em termos de conteúdo de forma o mais equilibrada possível entre os alunos e entre os próprios tutores, né? E ela também vai ser avaliada segundo a qualidade da participação.
Então, se o aluno participa regulamentarmente, uma participação, ele recebe a resposta do tutor e isso encerra por aí, isso é uma pontuação. Se o aluno dialoga com outros alunos, né, interage com seus colegas, né, faz uma tréplica, a réplica do tutor, a sua resposta, etc. Tudo isso é participação que ele agrega na nota dele também. Então, o fórum desta aula 1 será avaliado dessa maneira. As outras aulas, elas não vão ser avaliadas dessa maneira, elas vão ser avaliadas com prova, né, AP e AD, normal, e vão ser abertos fóruns de dúvidas, né, e com base nesses fóruns de dúvidas, a gente vai montar a avaliação da disciplina. Então, a participação do fórum e a interação com o tutor para essa disciplina é muito importante, porque é com base nessa interlocução que a gente vai montar a prova e, enfim, que vocês vão fazer tanto a AP quanto a AD. Então, acho que é isso. Um bom curso para vocês, uma boa aula 1 e sejam bem-vindos ao 5º período do curso de Tecnólogo e Segurança Pública.